Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, para você que está ouvindo esse áudio. Hoje eu estou enviando o áudio na tarde, mas seguindo no propósito, de segunda a sexta estamos aqui lendo e meditando na palavra de Deus. A gente está lendo o livro de Lucas, hoje é o capítulo 2, capítulo 3, e ele fala muito sobre João Batista. Por coincidência ou cristocidência, aconteceu uma coisa ontem, né, no Instagram, que eu vi uma publicação e eu vou comentar um pouco, né, que tem um pouco a ver com a personalidade de João Batista, mas que muitas pessoas confundem repreender, né, alguém com cancelar, né, hoje a gente fala sobre cancelar alguém nas redes sociais. Então, você que está acompanhando esse projeto, pega a sua Bíblia, coloque aí em Lucas, capítulo 3, e vamos dar aqui a continuidade da nossa leitura. Diz assim, Lucas 3, versículo 1. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Então, como eu já falei aqui algumas vezes, né, João Batista, ele foi criado no deserto existia uma civilização, um povo que eram conhecidos como os essênios, eles tinham muito esse costume de estarem se batizando. Os judeus também das outras localidades também tinham esse costume, né, que era o uso da mikveh, um tanque de purificação. Não era só para lavar a sujeira do corpo, mas era mesmo uma purificação religiosa. E a esse povo, os essênios, eles eram muito conhecidos em fazer isso, né, com muita frequência. E hoje existe um local lá que tem só os escombros ou uma parte que os arqueólogos descobriram, né, que tem só os restos, né? E lá tem muitos tanques que ficam lá em Qumran, perto do Mar Morto. Então, muito provavelmente João Batista, ele viveu com essas pessoas no deserto e aí ele teve esse costume, né? Ele ganhou esse costume que eles tinham de batizar as pessoas para o arrependimento. Então, continuando aqui, versículo 4. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comecei a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Então aqui no versículo 5 a gente diz assim, né? Todo o vale se encherá e se abaixará todo monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Então a pregação de João Batista era para arrependimento, era para endireitar as pessoas, era para planar, né? Aplanar as pessoas que estavam escabrosas, né? Então João Batista, ele tinha uma linguagem, digamos assim, uma linguagem um pouco violenta, né? Comunicação violenta, para quem gosta de psicologia, é muito legal. Eu tenho vontade de ler um livro sobre isso, ainda vou ler, sobre comunicação violenta. Então, João Batista, ele era bem assim, ousado na hora de falar, mas a gente percebe que ele falava assim, mas ele falava para endireitar as pessoas, né? Para dar um sacode na pessoa, né? Para a pessoa ficar atenta, vigilante, reconhecer que é falho, né? Então, o objetivo aqui não era excluir as pessoas, mas era para tipo chamar a atenção das pessoas, tipo assustar as pessoas, né? Realmente chamar a atenção mesmo da pessoa, né? Era uma pregação bem ousada. E aí ele chamava, né, as pessoas de raça de víboras, né? Ele podia até ofender, né, algumas pessoas, mas o objetivo dele não era
fazer com que a pessoa se sentisse destruída, no sentido de cancelada, como a gente chama aqui na internet, né? Tipo, apagar a pessoa. Não. Ele queria, tipo, cutucar a pessoa, né? Insultar a pessoa, pra pessoa ir em direção a ele, confrontando a pessoa e a pessoa ser transformada, né? Acontecer um avivamento no coração da pessoa. Então, continuando aqui. Versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até estas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: Que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: Quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: Não peçais mais do que o que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: E nós que faremos? E ele lhes disse: A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Então, ele disse aqui que não era pra gente tratar mal ninguém, nem defraudar ninguém. Versículo 15. E estando o povo em expectação e pensando todos de João em seus corações se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: Eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu já expliquei, né, nos livros anteriores, né, sobre isso. Batismo com o Espírito Santo e com fogo, que são 2 batismos diferentes. Então, se você tem curiosidade para pesquisar, se você não sabia, né? Às vezes a gente até escuta por aí pessoas falando, pregando, até mesmo em músicas, né? Hinos falando que a pessoa quer ser batizada com fogo, mas esse batismo com fogo não é um batismo bom, não. Ele está se referindo a jogar a pessoa no fogo do inferno, né? Então, o Espírito Santo, muitas vezes, ele é representado com fogo. Então, se a pessoa disser assim, eu quero ser batizado com fogo do Espírito Santo, ok. Mas quero ser batizado com fogo, biblicamente, não é o batismo ideal para nós, né? Esse batismo com fogo é o batismo, né? É lançar a pessoa no lago de fogo, né? Então, a gente tem que ter cuidado para falar essas coisas, ou ouvir, né? Mas o senhor sabe que é ignorância, né? Da pessoa não sabe, porque ninguém quer ir lá pro lago de fogo, né? Só para você saber, né, a questão bíblica, né, que não é correto biblicamente a gente falar que quer ser batizado com fogo, mas sim com o fogo do Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Aí no versículo 17, ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apague. E assim, admoestando-os muitas outras coisas, também anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João no cárcere. A gente viu nas outras leituras, né, sobre João, que Herodias, ela pede a cabeça de João, e aí Herodes, como ele já tinha falado para todo mundo que daria qualquer coisa para a filha da mulher, né, de Herodias, então ele não teve como voltar atrás, aí mandou, né, cortar a cabeça de João e trouxerem um prato para ela, né. Então, João Batista foi lá falar com Herodes, repreendê-lo, né, dizer que ele estava tendo um caso, né, estava cometendo adultério, que não estava agradando a Deus. Mas no momento você vê Herodes não, João Batista formando convencendo as pessoas de ficarem contra Herodes, né? Herodes não é um bom governador, né? Todo mundo tem que ir contra Herodes, né? Todo mundo tem que cancelar Herodes, né? A gente não vê ele fazendo isso. A gente vê aqui contando na Bíblia, né? Que ele repreendeu Herodes, dizendo assim, Herodes está fazendo uma coisa errada, né? E aí Herodes não queria deixar o pecado, né? E aí aconteceu o que aconteceu. Mas a gente não vê ele fazendo um motim para tirar Herodes do poder, né? Porque ele estava em pecado, né? Então, por que eu tô falando isso?
Porque ontem um irmão da minha igreja mandou uma publicação e nessa publicação é um nome, eu não vou dizer quem foi que fez, né, para não expor, mas o nome da pessoa não dizia que ele era pastor, mas depois eu descobri que ele era pastor, esse homem. E aí esse homem fez uma publicação dizendo assim, motivos para não ouvir o nome da outra pessoa, né? Vitória não sei o que eu não conheço, não conhecia ela. Eu tive que pesquisar no YouTube para saber quem era. Aí uma jovem que começou a pregar, aí começou a ficar famosa e aí parece que a pregação dela é aquelas pregação assim pentecostal, né, que a pessoa arrasta assim a voz e fala assim, né? E aí uma vez numa dessas pregações ela falou uma coisa assim bem forte, né? Parece que falou não citou nomes, eu não assisti a pregação toda não, né? Mas aí chamou a atenção, né, dizendo que ela tava falando mal dos pastores de modo geral, foi assim que eu entendi, né? Que não viviam, não pregavam que viviam, ou não viviam que pregavam, coisa assim. E aí parece que deu uma polêmica muito grande, né, por causa disso. E aí esse pastor fez uma publicação dizendo assim, motivos para não ouvir essa menina, né? Eu comentei lá, né, que eu não gosto muito de ficar comentando essas coisas, porque de vez em quando a pessoa posta algo assim, aí um concorda, outro não concorda, né? E foi o que aconteceu, né? Eu comentei porque eu achei assim um pouco feio o que essa pessoa fez, né? Esse pastor, que eu nem sabia que era pastor quando comentei, mas não faz nenhuma diferença pra mim. Que não é certo, né? A pessoa tentar cancelar a outra, um irmão, né? Mesmo que ele esteja fazendo algo que a gente não concorde, né? Mas ficar, tipo, convencendo as pessoas a excluírem o outro, né? E aí eu comentei dizendo que isso daí era uma arrogância muito grande por parte daquele que fez a publicação de tentar cancelar a pessoa, né? E na publicação tinha algo assim, falando que a menina era pregadora coach. E eu vejo algumas pessoas criticando outros pastores dizendo que são pastores coach, como se ser coach fosse pecado, né? Eu atualmente eu faço coach, né? Não para exercer a função, mas eu faço um curso de um coach, né? Que ele é muito bom, ele é cristão também. Ele ajuda muito a gente a nos curar emocionalmente, né? A procurar nossas feridas, a encontrar nossas feridas e nos curar emocionalmente. Então ele faz um trabalho excelentíssimo, né? E eu fazia terapia, né, com a psicóloga e não resolvia. Né? Eu fiquei algum tempo e eu já caí em depressão muito profunda, assim, muito forte, com ansiedade também muito forte e foi com um coach, né? Foi com essas eles chamam de esqueci agora o nome. Mas é tipo mentorias, né? Que me ajudou muito a vencer isso, né? Conhecer a minha alma, né? Ter inteligência emocional. Então, nesse post, né, que esse homem fez, falando dessa menina, tentando cancelar essa menina, um dos motivos, né, para não ouvir a menina é porque ela tinha uma pregação coach. E eu também comentei que se a maioria dos pastores hoje fizessem coach, né, eles teriam uma facilidade muito maior de conviver com as suas ovelhas, de ter inteligência emocional, de ter inteligência interpessoal, porque muitas pessoas acham que pastor é só você estar lá na frente gritando, esperneando, né, demonstrando um poder que às vezes a pessoa nem tem, poder de Deus, né, mas só porque fala mais alto, fala com mais, né, energia, né, então é vista como uma pessoa, né, uma pessoa quase endeusada, né, dentro da igreja. E aí não tem mais no dia a dia, né, no ministério, né, nas atividades da igreja, né, não tem inteligência interpessoal, não sabe se relacionar com as pessoas, não sabe ouvir, age muito na emoção, ainda existem muitas feridas emocionais, então tem uma percepção muito de acordo com essas feridas emocionais, né? Então a pessoa que passa a ter esse conhecimento começa a perceber isso, né? E aí é algo muito curativo quando você se cura emocionalmente, porque você, além de não ofender outras pessoas, né? Você também, quando é ofendido, você não se ofende.
quando tentam te ofender, você não se ofende, né? Porque você sabe que aquela pessoa só está respondendo emocionalmente, né? De acordo com as suas feridas emocionais. Então, o coach é para isso. Então, imagina aí, se todos os pastores tivessem conhecimento de coach, a igreja hoje seria totalmente diferente. Hoje eu estou viajando, estou na República Dominicana e eu já tive a oportunidade de falar com 2 jovens que hoje não são mais da igreja, já saíram da igreja deles. Por quê? Porque eles se decepcionaram muito por conta de algo que eles fizeram ou falaram, né? As pessoas não souberam disciplinar eles da maneira correta. Né? Então as pessoas confundem muito as passagens bíblicas. Acho que porque João Batista chama as pessoas de raça de víbora, então eu posso estar difamando as pessoas? Não posso estar difamando as pessoas. João Batista ele não estava diretamente falando com alguém, ele estava falando todo mundo. Né? E como a gente viu aqui, ele estava falando aquilo para cutucar, chamar a atenção mesmo das pessoas, reconhecer que elas eram pecadoras. Em nenhum momento ele estava querendo cancelar as pessoas ou fazer com que a pessoa deixasse de querer se transformar, né? Na verdade, ele estava querendo, né, fazer com que a pessoa fosse batizada por ele, se arrependesse, né? E aí a pessoa pode bem pensar assim: ah, mas o apóstolo Paulo tem lá na carta de 1 Coríntios que ele disse que a pessoa lá que lá em 1 Coríntios capítulo 5, se você quiser colocar lá, ele tem uma pessoa, né, um homem que ele estava tendo relação sexual com a mulher do pai dele. Então, digamos que o pai dele era viúvo, casou, e aí o filho dele estava tendo relação com essa mulher. Então, estava tendo muita, como eu posso dizer, muito escândalo, né, dentro da igreja por causa disso, porque esse membro da igreja estava fazendo isso. E aí as pessoas estavam fazendo vista grossa, né, estavam levando isso como algo normal. E aí Paulo escreveu essa carta dizendo que não era para ser assim, né? E no versículo 5 você vê, né, que Paulo diz que é para pegar esse homem e tirar ele da igreja e deixar para Satanás destruir a carne dele, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, mais adiante a gente vê aqui no versículo 11, né, que ele diz assim: que a gente não deve se associar com aqueles que, dizendo-se irmãos, eles forem devassos, avarentos, idólatras, maldizentes, beberrões, ou alcoólatras, roubador, com tal, nem ainda com mais. Então o Senhor está dizendo que dentro da igreja pode ser que existam pessoas que façam isso. E a gente percebe pelos frutos. E a gente não deve fazer amizade com essas pessoas, a gente não deve se associar a essas pessoas. Não quer dizer que a gente vá ser grosseiro com eles, não. Mas não se associe com essas pessoas, e essas pessoas devem ser discipuladas sim, né? Devem ser repreendidas sim, né? Mas não no sentido de excluir e lançar elas no inferno, né? Como muitas pessoas acham que Paulo mandou fazer isso, né? Não, disse que era para deixar ele sair da igreja, porque saindo da igreja ele ia ficar vulnerável, ele ia passar por provações, mas as pessoas, os irmãos deveriam estar ali supervisionando, né? Deveriam estar ali discipulando aquela pessoa. Não era para excluir aquela pessoa, não era para cancelar aquela pessoa, não. Por que eu estou falando isso? Quando a gente vê em 2 Coríntios, vamos ver aqui em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 2. É uma segunda carta que Paulo escreve. E aí ele fala assim: mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? E escrevi a vós isto mesmo, para que, quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos que a minha alegria é a de todos vós. Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tem. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Então ele está falando aqui da pessoa, né, que ele repreendeu na primeira carta. Então ele está dizendo que é para perdoar e consolar essa pessoa. Por quê? Porque ele se arrependeu e estava demasiadamente entristecido.
Então, versículo 8 aqui do 2 Coríntios, capítulo 2. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos o seu ardis. Então, né, aqui as pessoas pegam muito só um pedaço, né, de uma passagem e pregam uma coisa que o Senhor não está pregando, né? Então foi o que eu vi ali, né? Eu comentei, né, falei isso. E aí algumas pessoas concordaram, mas muitas pessoas, né, tentaram apoiar o que o pastor fez, né? Porque tem pessoas que são babonas, que aqui na nossa região, né, de onde eu sou, a gente fala que a pessoa é babona, né? Aquela pessoa que ali babão é aquela pessoa que tá vendo que você tá fazendo coisa errada, mas não sabe dizer na sua cara que você tá fazendo errado, né? Às vezes fala até pelas costas, mas na sua frente fica ali babando, né? Então, e teve gente que falou coisa comigo dizendo que o evangelho não era pra mim, né? Dizendo, né, um bocado de coisa assim pra ver se, mas eu não me ofendo não. Eu tô mais nessa, já tô nessa fase que não me ofendo mais com as ofensas, né? São pessoas que não me conhecem, né? E eu só quero que esse pastor não fique fazendo isso. Imagine se fosse uma ovelha dele, ele fazendo isso. Será que ele ia fazer isso? Se fosse uma ovelha da igreja dele? Não, né? Então a gente não deve ficar difamando as pessoas que formam, não. O máximo que ele deveria ter feito era ter pegado a atitude que ela fez, né? Ela, vamos supor que ela ofendeu alguns pastores. São motivos para não ofender ou não falar coisas sem sentido na internet, ou tenha cuidado para não falar heresias na internet, porque pode causar. E não dizer assim, não ouça fulana, né? Isso aí é você tá cancelando a pessoa. Eu acho que essa atitude não é uma atitude que Jesus faria, né? Então, continuando aqui, para ficar muito longo, né? Versículo 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como um pombo. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José e José de Eli. E aí vai começar toda a genealogia de Jesus. Eu acho que eu não vou ler, mas se você quiser ler, né, por curiosidade, eu acho que eu vou ler aqui para ele apoiar. Porque eu já li também Mateus, mas é um pouquinho diferente esse. Mateus começa de um lado e aqui é de outro lado. Diz assim: Eli de Matã, Matã de Levi, Levi de Melqui, Melqui de Janai e Janai de José. É um nome bem bonito, né? E José de Matatias, Matatias de Amós, Amós de Naum, Naum de Esli, Esli de Nagai, e Nagai de Maate, Maate de Matatias, Matatias de Semei, Semei de José, José de Jodá, Jodá de Joanã, Joanã de Rezá, Rezá de Zorobabel, Zorobabel de Salatiel e Salatiel de Neri, e Neri de Melqui, Melqui de Adi, Adi de Cozã, Cozã de Eumadá, Eumadá de de Josué, Josué de Eliezer, Eliezer de Jorim, Jorim de Matã, Matã de Levi, e Levi de Simeão, e Simeão de Judá, Judá de José, José de Jonã, e Jonã de Eliaquim, e Eliaquim de Meliá, Meliá de Mená, Mená de Matatá, Matatá de Natã, e Natã de Davi, e Davi de Jessé, Jessé de Obed, Obed de Boaz, Boaz de Salá, e Salá de Naasson, e Naasson de Aminadab, e Aminadab de Arão, Arão de Esrom, Esrom de Pares, e Pérez de Judá, e Judá de Jacó, Jacó de Isaac, Isaac de Abraão, Abraão de Terá, e Terá de Nacó, e Nacó de Seruque, Seruque de Ragaú, Ragaú de Faleque, Faleque de Eber, e Eber de Salá, e Salá de Cainã, Cainã de Arfaxade, Arfaxade de Sem, Sem de Noé, e Noé de Lameque, Lameque de Metusalém, e Metusalém de Enoque, Enoque de Jarete, Jarete de Maleliu, e Maleliu de Cainã, e Cainã de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão, e Adão de Deus. Então, se você, se você leu a genealogia também, comente aí nos comentários, né? Mas a genealogia, ela não tá aqui por acaso também. Eles faziam muito isso de genealogia para saber também de qual tribo a pessoa era,
para saber também da herança. Isso aqui também é importante para saber que Jesus veio da geração de Davi e também cumpre, né, a profecia de que Deus disse, né, que do trono de Davi, o trono de Davi ia ser permanente, né, ia ser para sempre. E também a gente vê também aqui algumas pessoas que no Velho Testamento a gente vê também, né, que faz parte da família de Jesus. Então não tá aqui por acaso, né? Para quem já leu uma vez, né? Não é. É um pouco cansativo, né? A gente ler. Mas é bom te ler pelo menos uma vezinha, né? Ser batizado aqui na genealogia. Né? Então, essa foi nossa leitura. Se você quer dizer a sua opinião sobre isso, sobre cancelar pessoas, o que é que você acha? Né? Se é certo, se não é, se você acha que o pastor fez certo ou se não. Você pode também deixar o seu comentário, né? Como é que você vê João Batista pregando hoje? Né? Como será que João Batista pregaria hoje? Né? Será que ele iria cancelar pessoas na internet? Ou como seria, né? Então deixa aí seu comentário. E Deus abençoe o seu dia e até a próxima.